Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Gostaria aqui, através desse vídeo, poder compartilhar uma palavra de Deus para nós nesse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo. Gostaria também de que, através dessa passagem, nós pudéssemos refletir muito daquilo em que nós vivemos no Brasil, daquilo que nós vivemos enquanto Evangelho, enquanto Igreja de Deus. Gostaria de compartilhar um trecho da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra enche a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Queridos irmãos, o contexto dessa carta é que Paulo está preso, prestes a partir para o Senhor, numa morte que eu diria honrosa, após servir tantos anos ao Senhor como evangelista, como propagador da sua mensagem, como aquele que divulgou e abriu as fronteiras para as pessoas receberem a palavra da verdade. E ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, dizendo para que ele, como filho dele, como discípulo dele, mantivesse-se firme, pregando a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo, redarguindo, ensinando com toda a palavra e doutrina do Senhor Jesus Cristo. E ele diz que chegaria um tempo em que as pessoas não iriam querer mais sofrer a sã doutrina, antes amontoariam para si doutores ou mestres conforme os seus próprios desejos e anseios do coração. Ele diz para que Timóteo continuasse pregando a palavra com verdade, que ele continuasse dizendo a sã doutrina de Deus, que ele, como um evangelista, continuasse em tempo e em fora de tempo, aonde se apresentasse a oportunidade, que ele pregasse a palavra de Deus, e que se ele viesse sofrer algum tipo de perseguição, assim como Paulo a sofreu, que ele mantivesse-se firme no Senhor, sofrendo, mas que continuasse pregando a palavra de Deus. Queridos irmãos, essa palavra nunca foi tão viva e tão verdadeira no nosso tempo, pois nós temos visto que as pessoas não têm mais o desejo de ouvir a verdade de Deus, a sã doutrina do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aquela palavra que nos chama ao arrependimento, que nos leva a rever o caminho a que nós estamos vivendo, que nos leva a nascer de novo, como Jesus Cristo diz no Evangelho de João para Nicodemos, dizendo que era necessário ele nascer de novo para que ele entrasse no reino de Deus, senão não haveria possibilidade daquele homem religioso que praticava todas as expressões da piedade religiosa, mas ele não entendia verdadeiramente o que era servir ao reino de Deus e ao seu propósito. A mensagem de arrependimento de João Batista dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos para que vocês possam entrar no reino de Deus. As próprias palavras de Paulo, que são marcadas em todas as suas cartas, dizendo que como cristão nós não podemos viver a mesma vida, porque se o Espírito de Deus habita em nós, frutos dignos de arrependimento devem ser demonstrados na nossa vida. Queridos irmãos, e é exatamente isso que Paulo está deixando claro para o jovem Timóteo, dizendo: olha, redarguas,
ensines, pregues em tempo e fora de tempo a sã palavra, para que o povo entenda que não é dessa forma, dessa maneira. E ele diz que chegará o tempo em que as pessoas não vão querer sofrer, ou seja, escutar a sã doutrina mais, porque ela requer de nós novo nascimento, mudança de atitude e de comportamento. Não vivermos mais ao nosso bel prazer humano ou aos desejos do nosso coração, mas requer que nós vivamos uma vida nova, proporcionada por Cristo, por intermédio do Espírito Santo. E ele diz: olha, Timóteo, chegará o tempo em que as pessoas amontoarão para si doutores conforme as suas necessidades e as suas concupiscências, ou seja, os seus desejos mais internos que fogem ao Evangelho. Elas conseguirão e vão querer doutores conforme essas coisas. E nós temos visto muito forte no nosso tempo doutores conforme as palavras que nós queremos ouvir. Se nós queremos o culto da vitória sem conversão, nós temos um culto ou a igreja da vitória. Se nós queremos uma igreja que seja alegre, porque nós queremos alegria e não mudança de comportamento, nós temos igrejas que pregam somente alegria. Se nós queremos igreja que só fala de amor e não de condenação, nós encontramos essa igreja que fala apenas do amor. Se nós queremos uma igreja que não vai nos ensinar a sã doutrina para que nós venhamos mudar a nossa atitude, nós encontramos. Nunca houve na história como nesse tempo, embora houve em épocas passadas muitas heresias e muitas coisas, nesse tempo se manifesta, a meu ver, plenamente esta palavra que revela que nesse tempo nós estamos indo aos nossos desejos, criando expectativas e esperanças aos nossos desejos, e não queremos mais ouvir a sã doutrina, a palavra de Deus. E quando um pregador vem trazendo a genuína mensagem de Deus, nós simplesmente dizemos que ele é um pregador duro, que ele não entende os porquês da vida, o porquê que a gente faz aquilo, o porquê que a gente é assim, ou porquê que a igreja age dessa forma, ou entende dessa forma. É porque os nossos ouvidos não querem mais sofrer a sã doutrina de Deus. Nós queremos mestres para dar respaldo às nossas más ações diante de Deus, a nossa falta de caráter, de atitude e de conversão verdadeiramente ao Evangelho do Reino de Deus. Mas isso em tempo e fora de tempo. Nós estaremos aqui anunciando a palavra de Deus, dizendo que Jesus Cristo quer sim que nós nos arrependamos e que nós nos convertamos dos caminhos maus aos caminhos do Senhor, para que haja a possibilidade de salvação. Não procure lugares para concordar com os seus erros, com os meus erros, mas procuremos, pois, o lugar que fale contra os nossos erros, pautado na palavra de Deus, e que nos aponte o caminho da verdade, para que nós venhamos desfrutar do amor de Deus e da verdade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e a sua igreja. A paz do Senhor a todos.